nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 8 do livro Cabocla. Segue o resumo do capítulo anterior. Jussara recorda-se que foi um padre que veio para o Brasil e quando chegou aqui conheceu os índios e os negros e achava que nem os índios e nem os negros e nem as mulheres tinham alma, que eram animais que nasceram para servir o homem branco. Também descobriu que Manu, seu filho, na encarnação anterior, fora seu sobrinho, também padre, e que de certa forma ela havia influenciado ele a também a crer que os negros não tinham alma. E só depois, na velhice, perto de sua morte, que começou a cogitar a possibilidade dos negros, índios e mulheres realmente terem almas. E só então Jussara entendeu o motivo dela ter nascido filha de índio, ter sido uma escrava e ter nascido mulher. E se deu conta o quanto ela havia aprendido e evoluído na encarnação como Jussara. Agora que vocês relembraram o capítulo anterior, peço que você deixe seu apoio, indicando o canal, curtindo, comentando. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Não custa nada para você e me ajuda muito. É realmente muito importante o apoio que vocês dão para o canal. Todas essas ações fazem com que o YouTube indique o canal para mais pessoas e faz também com que esse conhecimento tão lindo possa chegar até outras pessoas que estejam precisando também. Então, vocês me ajudando, estarão ajudando também as outras pessoas, certo? Então, vamos para o capítulo. Acontecimentos no Quilombo. Aprendi muito estudando e fixei o aprendizado colocando em prática aquilo que aprendia. Passei por diversos trabalhos, mas sempre estava acompanhando os acontecimentos com meus filhos no Quilombo e com os meus amigos na fazenda. No Quilombo eles viviam livres, mas miseravelmente. Faltava-lhes tudo, inclusive roupas e alimentos. O lugar era muito bonito, frio e nem tudo o que plantavam dava boa colheita. Desencarnavam por diversas doenças, principalmente as crianças. Meu filho, Tonho, ficou solteiro. Lá havia mais homens que mulheres. Ele não se apaixonou por ninguém e depois não queria deixar filhos para viver miseravelmente ou como escravos e se preocupava com os sobrinhos. Era bondoso, leal e honesto. Estava sempre tentando ajudar os companheiros. Adoeceu. Tinha muita febre por causa de uma infecção. Delirava e me via. Tive permissão, ao sabê-lo adoentado, para ficar ao seu lado. Desencarnou e pude socorrê-lo. Ele foi conosco para a colônia, onde se adaptou rápido, maravilhado com o plano espiritual. Logo estava ajudando e trabalhando, grato pela felicidade que estava desfrutando. Pude acompanhá-lo nos primeiros tempos na colônia, ensiná-lo muitas coisas. Mamãe, como sou feliz aqui! Que lugar maravilhoso! É tão agradável não sentir mais frio. E ficou morando conosco em nossa casa. Estava sempre sorrindo e nós, carinhosamente, o chamávamos de Tonho Feliz. Toby teve vários filhos. Muitos desencarnaram ao nascer ou em tenra idade. Toby vivia bem com o esposo, Dito. Os dois amavam-se muito. Já estavam há 16 anos no Quilombo, quando ele foi invadido por capitães do mato, homens pagos para capturar escravos fujões. Atacaram de surpresa. Foi um massacre entristecedor. Estava na colônia, em casa, quando ouvi os apelos desesperados de Toby. Tonho e eu pedimos em pensamento permissão para ir até ela e nos foi dada. Volitamos e lá chegamos em instantes e vimos o que estava acontecendo. Os capitães do mato renderam todos com facilidade. Estavam muito armados. Mataram os idosos. Eram apenas 4.
e as crianças pequenas. Assassinaram-nos sem piedade. É que havia alguns anos estava em vigor a lei do ventre livre e negros libertos não os interessavam. Jussara, minha neta, tinha casado com Tião, mocinho bom que muito a amava, e eles tinham um filhinho de 2 meses. Mataram a criança no leito, diante dela, que ficou horrorizada, parada, olhando sem se mexer. Ela era bonita, herdara de mim os cabelos lisos e os traços de meu pai, seu bisavô. Um dos invasores, o que havia matado seu filhinho, a olhou cobiçando e quis violentá-la. Toby interferiu, querendo defender a filha, e foi morta. O invasor assassinou-a, enfiando em seu peito um facão. Dito, que veio atrás de Toby, ao ver a cena, pegou um pedaço de pau, golpeou o assassino várias vezes na cabeça, matando-o. Outro invasor atirou em Dito, que também desencarnou. Como é triste ver cena de violência. Tonho pediu ajuda e um grupo de socorristas veio ter conosco. Entre eles estavam alguns ex-escravos e se puseram a trabalhar calados, concentrados em prece, ajudando como podiam. Desligaram os que haviam padecido, mas nem todos puderam ser socorridos. Meu Deus, meu Deus! Escutava-se muito. Eu mesma o disse várias vezes, tentando me equilibrar diante de cenas tão marcantes. Os invasores prenderam os sobreviventes em 2 cabanas, medicaram os feridos leves e os mais machucados foram mortos. Esses não aguentam descer a montanha, é melhor que fiquem aqui e mortos. Não vamos dar o luxo de enterrá-los. Deixem para os urubus comerem, disse o chefe deles. Planejaram passar a noite ali e partir no outro dia, logo que o sol nascesse. Muitos eram os negros mortos. Haviam tentado bravamente lutar, mas não foi possível vencer os capitães do mato, armados e dispostos a matar. Nossos amigos presos ficaram amontoados nas 2 cabanas, tentando saber quem estava vivo. Sofriam muito e alguns choravam. Outros pareciam apáticos, estremecidos com tanta dor. Eu os amava como se fossem de minha família. Tive muita pena deles e tentei confortá-los. Talvez me apiedei dos invasores. Teriam sem dúvida a reação dessa ação. Porém, senti um certo rancor. Por que tanta maldade? Por que? Como a crueldade faz mal? Para quem recebe é doloroso e para quem faz é terrível. Creio que a crueldade é um dos mais pesados fardos que se carrega. Ainda tenho muito que aprender, pensei. Não os odeio, mas agora também não consigo amá-los. E acho certo que a colheita deles seja dolorosa. Um dos socorristas me abraçou e confortou. Cabocla, já pensou que essas cenas tristes são colheita também? Que as vítimas podem ter sido carrascos anteriores? Compreendi que ele tinha razão e tratei de ser útil. Até os 2 capitães do mato foram desligados e também receberam, como todos, os primeiros socorros. Um deles, a mãe desencarnada, o levou para outro local, até que sua perturbação melhorasse, porque ele não tinha condições para ser levado a um local de auxílio. Por suas ações maldosas, ele ia vagar ou ir para o umbral, até que se arrependesse e quisesse se modificar para melhor. O segundo, que meu genro golpeou, ficou horas por ali, sem entender que seu corpo falecera. Um grupo de vingadores, seus inimigos desencarnados, o pegou e, com ódio, o levou para o umbral. Toby ficou abraçada ao seu netinho. Os 2 adormeceram tranquilamente. Meu genro estava inquieto, matou um homem, mas não tivera intenção, e essa ação pesava muito para ele. Atacou-o por desespero, querendo defender a família que tanto amava. Foi acalmado por um socorrista e demorou para adormecer. Quando estavam todos desligados e adormecidos, foram separados os que tinham merecimento de serem levados para a colônia.
Todas as crianças foram. Alguns negros que desencarnaram com ódio seriam levados para um posto de socorro perto do umbral. Seriam orientados. Ficariam os que perdoassem e aceitassem o socorro, e os que planejassem melhorar. Senão, poderiam sair e ir para onde quisessem. Procurei saber deles mais tarde. Foram 3 que não quiseram ficar no posto. Saíram para se vingar. Depois que todos partiram, tive permissão para ficar com o grupo de encarnados que estava preso, na tentativa de ajudá-los. Meus entes queridos desencarnados iriam demorar para acordar, e Manu ia cuidar deles. A noite para os prisioneiros foi angustiante. Temiam, choravam. Todos ali tinham alguém morto, um membro da família ou amigos, e nem podiam enterrá-los. Pela manhã, foram amarrados uns aos outros com cordas pelos punhos e tornozelos, e foi dada a ordem. Vamos, negros, descer a montanha. Voltarão à escravidão da qual nunca deveriam ter fugido. Partiram tristes, cabisbaixos. Muitos nem quiseram dar a última olhada para suas casinhas ou para os mortos que estavam jogados nos mesmos lugares em que caíram sem vida. Tião, o esposo de Jussara, minha neta, a abraçou, querendo protegê-la. Esta não mais falou, não chorava, estava apática e alheia. Ele deu um último olhar para o lugar que sempre teve por lar. Suspirou, e lágrimas escorreram pelo rosto. Tião veio pequeno, com o pai e um irmão, fugido de uma fazenda. A mãe morrera antes da fuga, e o pai, tempo depois, no quilombo, quando foi ferido numa queda, e o irmão estava entre os mortos, ali jogado. Sua dor foi grande, parecia que ia lhe arrebentar o peito. Medo e incerteza dominavam todos, mas um tentava ajudar o outro. Desceram a montanha entre gozações e ameaças daqueles homens rudes. Mas alguns moradores do quilombo escaparam na hora da invasão. Estavam nas plantações e se esconderam. Passaram a noite ao relento, sentindo muito frio. Voltaram quando viram que todos desceram a montanha. Eram 9 homens e 3 mulheres, entre eles um neto meu. Desesperaram-se, choraram. Tentei consolá-los e instruí-los. Um deles, mais velho, resolveu assumir o controle. Disse alto: Não adianta ficarmos em desespero. Vamos enterrar nossos mortos. Jogar os 2 assassinos no precipício. Vamos ao trabalho, que todos estejam enterrados antes do anoitecer. Entristecidos, trataram de fazer o que fora ordenado. Enterraram todos e à tardinha se reuniram. Estavam cansados e muito tristes, e um deles, que estava mais equilibrado, disse: Não vamos acender fogo por uns 3 dias. Talvez voltem, se perceber que tem gente por aqui. Vamos ficar todos juntos numa casinha. Um ajudará a aquecer o outro. Havia pouco alimento. Os capitães do mato levaram tudo o que estava armazenado. No outro dia, começaram a se organizar e a repartir o que sobrou. 3 dias depois, um deles desencarnou. Havia tomado muita friagem e adoeceu. Fraco, triste, seu corpo físico morreu e pudemos socorrê-lo. Ficaram 11 e fizeram um trato. Iam viver como irmãos. Não queriam procriar, ter filhos. Temiam outra invasão e não queriam seus rebentos mortos como foram as crianças dali. Sempre ia visitá-los. Por anos assim viveram, um ajudando o outro, e foram desencarnando, até que a comunidade acabou. A libertação dos escravos aconteceu, e eles nem ficaram sabendo. Desencarnaram, desconhecendo esse fato. Mas foram todos socorridos, aceitando a ajuda oferecida. Tiveram uma existência sofrida, de privações, mas nunca perderam a fé. Foi uma reencarnação de expiação, mas também provaram que eram capazes de sofrer sem se revoltar. Acompanhei também a descida dos capturados, que foi em condições desumanas.
Era difícil caminhar entre as pedras. Lhes era dado pouco alimento. Dormiam ao relento e, para se esquentarem, um abraçava o outro. Até certo ponto, os capitães andaram também. Depois, encontraram os cavalos que deixaram no vale, com um de seus homens aguardando, e os negros, cansados, tiveram que andar mais depressa. Quando chegaram à cidade, estavam, além de tristes, abatidos, cansados e esfomeados. Foram para um galpão da igreja e lá lhes foi dado o alimento. Puderam tomar banho e colocar roupas novas e quentes. Jussara não falou mais. Tudo o que fazia era automaticamente. Obedecia a Tião. Coma, Jussara, está gostoso. Coloque essa roupa. No outro dia, logo cedo, foram para o mercado e Tião rogava a Deus que permitisse ficar perto de sua esposa. Foram expostos no mercado. Se alguém reconhecesse entre eles um escravo fugitivo, poderia ficar com ele, mas teria que pagar uma taxa aos capitães do mato, que os haviam capturado. Os outros seriam vendidos. Tião abraçou Jussara, tentando protegê-la. Orava com fé. Orei também, e fiquei atenta procurando ajudá-los. Queria que uma pessoa caridosa adquirisse os dois e cuidasse deles. Uma senhora viúva, que logo percebi por sua vibração ser bondosa, olhava tudo com tristeza. Fui até ela e lhe pedi: por favor, senhora, compre aquele casal. Não me escutou, mas consegui que pensasse no assunto. Ela replicou pensando: não compro escravos, não preciso. Faça então uma boa ação. Insisti. Ela então fixou seu olhar no casalzinho, apiedou-se da mocinha. Quase uma menina, pensou. Muito bonita, pálida, quieta, cabeça baixa, com um olhar distante. E o jovem que a abraça tem desespero e medo no olhar. Eles sofrem, e a senhora pode ajudá-los. Compre-os, por favor, implorei. Quanto quer por esse casal? Indagou a senhora para o mercador. Ele falou uma quantia alta. Ela ia desistir, mas voltei a insistir. Por favor, compre-os. E se eles fossem seus filhos? Iria querê-los bem e juntos. São filhos de alguém, e eu lhe imploro, cuide deles. Insista com o mercador. Ele deixará por menos. Muito caro, disse a senhora. Você, mercador, sabe bem que não irá vender fácil os escravos. Todos nós sabemos que logo serão libertos. Nosso país ficará para sempre livre dessa praga da escravidão. E se não vendê-los, seu prejuízo será grande, principalmente porque terá que alimentá-los bem. Essa é a lei, e por aqui ela tem que ser cumprida. Ofereço a metade do preço pelos dois, e trate de aceitar. Ele replicou, resmungou, e eu o envolvi com meus fluidos e lhe implorei que aceitasse a oferta dela. Discutiram por minutos, e o mercador acabou por concordar, e a senhora os comprou. Tião chorou, ajoelhou e beijou a mão de sua nova sinhá, agradecendo-lhe por não separá-los. Obrigado, Deus lhe pague, serei um bom escravo. Foram levados para a casa da senhora e ela repartiu o serviço. Como deu a eles um quarto nos fundos da casa, que era grande, arejado, com uma cama macia, e o serviço não era muito e nem pesado. Tião suspirou aliviado, mas a senhora logo percebeu que havia algo errado com Jussara, e ele lhe contou tudo o que lhes havia acontecido, e terminou dizendo: mas não se preocupe, sinhá, faço o meu serviço e o dela, quando Jussara não o fizer. Tenho certeza de que ela ficará boa. Coitadinha, disse a senhora, apiedando-se. Tão novinha e já sofreu assim. Vamos cuidar dela. E Jussara foi melhorando devagar. Tudo o que lhe ordenava fazia, às vezes devagar, mas bem feito. Tião, disse a senhora, se Jussara tiver outro filho, irá sarar. Será, sinhá? Claro, ela se distrairá com outra criança
e não se preocupe, o filho de vocês nascerá livre e poderão criá-lo aqui. Gosto de crianças e ajudo vocês. Jussara ficou grávida e, de fato, melhorou, mas falava pouco, nunca sorria, e Tião cuidava dela com muito carinho. Quase todos os membros do antigo quilombo estavam por perto. Naquela região, os escravos eram bem tratados e os da cidade saíam, faziam compras, se encontravam nas noites de sábado e conversavam. Os traumas foram sendo esquecidos, a vida continuou. Alguns achavam que ali era melhor que no quilombo, outros não, e as opiniões eram diversas. Aqui não sou livre, mas me alimento bem, tenho roupa, e meu senhor nos dá pinga todos os sábados, disse o negro. Livres? E éramos no quilombo? Lá vivíamos com medo. Revolto-me quando penso na matança, disse um jovem. Odeio os brancos, disse uma senhora. Eles mataram meus 2 filhos, e o outro ficou lá, e não sei dele. Será que está vivo? Aqui sou bem tratada, me esforço para pensar que existem brancos bons, mas não me esqueço daqueles capitães do mato, nem que seja no inferno, me vingarei deles. Não deveria existir diferença entre raças. Não se amargure assim, disse outra senhora. Também tive minha filha e 3 netos mortos. Choro por eles. Tenho saudade. Tento me conformar, crendo que eles estão livres e felizes lá no céu. Aqui somos bem tratados. Eu estou junto de meu companheiro. Seremos libertos logo. Eu, disse o negro, apesar das dificuldades, preferi o quilombo. Lá não tinha ninguém para me dar ordens. Mas no quilombo trabalhávamos mais e passávamos frio, disse a esposa dele. Isto é, mas prefiro o quilombo, respondeu ele. Tenho saudade dos que morreram e do tempo em que estávamos todos juntos. Tião gostava da vida na cidade. A sinhá era bondosa. Preocupava-se com Jussara, que continuava esquisita. Seu olhar triste impressionava quem a via. Os meses se passaram e chegou o dia de o nenê nascer. O parto complicou. A sinhá mandou chamar 2 parteiras para ajudar, e elas tudo fizeram. Mas Jussara veio a desencarnar juntamente com a criança. Toby e eu pudemos socorrê-la. Tião chorou desesperado. A sinhá assentiu, mas a vida continuou, e ele, tempo depois, casou-se novamente. E a libertação veio. Foi uma enorme alegria para todos os escravos. Tião e a esposa, que era uma jovem boa, ficaram com a sinhá, que já idosa necessitava deles. Quase todos os escravos por ali ficaram com seus senhores, que passaram a ser patrões. Mas voltemos à desencarnação de Toby e Dito. Eles foram levados para o hospital da colônia, onde acordaram refeitos, aceitaram a desencarnação. Dito deu mais trabalho, chorava inconformado pelo acontecido. Ele teve que fazer um longo tratamento e acabou por superar o trauma. Foram morar conosco e passamos a ser uma família feliz. Quando Jussara veio se unir a nós, nos desdobramos em cuidados e atenção, mas ela continuava triste, se queixava. Não consigo esquecer as cenas horríveis que vi. Me esforço, mas não dá. Como seria bom esquecer? O orientador da colônia achou que seria melhor para ela reencarnar. Será o melhor para ela, nos disse ele. A reencarnação é uma bênção. Jussara esquecerá o trauma que passou, recomeçará, terá um lar cristão e será amada. Minha filha terá outra mãe, queixou-se Toby. Por favor, Toby, quantas mães você já teve? E quantas terá? O amor permanece, disse, tentando orientá-la. Tem razão, concordou Toby. Devemos querer o melhor para ela. E Jussara reencarnou. Não existe tempo marcado para ficar desencarnado. Depende muito da necessidade de cada um. Mas há um limite, que está sempre variando para os que têm uma razão forte para fazê-lo. Jussara teve um choque muito grande ao ver o filhinho,
o pai e a mãe assassinados de forma violenta na sua frente, e o esquecimento, um recomeço, lhe era muito importante. Bendita seja esta oportunidade, bendita seja a reencarnação. Com a volta de Jussara ao corpo físico, falamos muito sobre essa fabulosa oportunidade que nos é dada por Deus. Um dia, Toby aproximou-se de mim e comentou: Mamãe, não é bom saber o passado só por curiosidade, mas pode ser um aprendizado recordar, como também para que entendemos que não há injustiça. Tive minhas recordações de forma espontânea. Para me certificar de que eram verdadeiras, procurei orientação do Departamento de Reencarnação. Não me abalei com elas. Errei no passado, mas tenho certeza de que não erro mais. Na encarnação anterior, fui uma sinhá muito religiosa. Poderia ter sido mais caridosa, mas não fui. O padre que por anos servia nossa cidade dizia que negro não tinha alma, que não era errado tê-los, e os tive como animais. Ainda bem que não usei maldade para com eles, mas não os tratei com benevolência como havia planejado. Era casada com um homem mais jovem que eu. Vivemos bem até que envelheci e ele se apaixonou por outra, que não queria ser amante, mas esposa. Queria ficar viúvo para casar-se com ela, mas eu tinha boa saúde e tudo indicava que não ia morrer tão cedo. Ele era religioso também, tanto quanto eu. Conversava muito com esse sacerdote. Os dois tinham instrução. Meu esposo havia estudado em Portugal e, para ficar com sua amada, ele me matou, me asfixiou com um cobertor. Para todos, tive um ataque qualquer. Fiquei perturbada, vagando pelo meu ex-lar, vendo-o feliz, casado com outra. Chorava de tristeza. A morte do meu corpo me deixou angustiada. Não fui para o inferno e nem para o céu, e não queria ficar ali vendo a felicidade deles. Um dia resolvi orar e pedir ajuda a Nossa Senhora, e vi minha mãe, desencarnada havia tempo, ao meu lado. Ela me explicou o que havia acontecido e me levou para um socorro. Anos depois, meu esposo desencarnou. Me apiedei dele e fui ajudá-lo. Ele se espantou ao me ver e indagou: Você tem alma? Não é que ele me assassinou pensando que eu não tinha alma? Acatou as ideias do padre. Ele sofreu, e após um tempo que foi socorrido, nos foi dada a oportunidade de reencarnarmos juntos. Meu ex-esposo foi dito que nessa existência me foi fiel, bom, muito me amou e desencarnou tentando me defender. Resgatamos nossos erros e, o mais importante, aprendemos muito. Tanto que quero ser negra novamente. Não haverá mais escravidão. Mas há ainda o preconceito, o racismo. Creio que ainda tenho muito que aprender e fazer. Quero me preparar para reencarnar e ser útil, ajudando a tantas vítimas do preconceito. E esse sacerdote? Indaguei, sentindo certo temor. Creio que aprendeu também. Esse espírito muito me ajudou, e agora eu o amo. Vi cenas do passado, a sinhá que Toby foi, e seu esposo. Chorei. Toby, perdoe-me. Pedi. Há tempo sei disso. Perdoo. Nunca a julguei culpada e acho que não deve sentir tanta culpa. A senhora foi uma mãe maravilhosa e eu a amo muito. Não esqueço o que fez por mim. Não esquecemos. Dito lhe quer como mãe. Ele também sabe disso. Preferimos nos lembrar da senhora pelo bem que nos fez. Mamãe, não é fantástico a bondade de Deus, nos permitindo espiar nossos erros e mais, repará-los? Repará-los? Balbuciei. Sim, quero reencarnar e trabalhar pelos abandonados na terra. Quero construir, fazer algo útil onde abusei por imprudência. Dito e eu planejamos estar juntos. Tenho certeza de que conseguiremos. Queremos ser servos úteis. Abraçamo-nos com carinho. Somos livres aqui no plano espiritual para escolher nosso vestuário.
Depois disso, passei a me trajar como fazia quando era escrava, saia comprida e escura, blusa de manga longa, de algodão cru e um lenço na cabeça. Por que isso, mamãe? Indagou Manu. Para não esquecer, filho, que fui escrava, para não esquecer as lições que tive nessa encarnação. E passei a ser mais dedicada, lembrando que muito me foi perdoado e muito teria que amar. E tentava ver em cada necessitado um filho, porque creio que não existe amor maior que o paternal ou maternal. Talvez seja por isso que muitos chamam a divindade de pai ou mãe. E tudo o que almejamos e não deixamos para depois, conseguimos realizar.